Hoje veio a público em São Paulo um fato interessantíssimo e que todos devem refletir, para ver como a cidadania no Brasil é frágil, como a imprensa às vezes é leviana, mas às vezes também levada a um caça-cliques, a um caça-manchete que simplesmente termina com a vida das pessoas. Pois hoje um promotor de justiça que promoveu uma série de ações contra Fernando Haddad, confessou em juízo que o fez por perseguição. Ele se sentiu atingido por Haddad num determinado momento da vida e usou o seu cargo, altíssimo cargo, de altíssima relevância de promotor de justiça, para promover uma saraivada de ações contra Fernando Haddad. Fernando Haddad é o atual ministro da Economia, foi candidato a presidente da República, foi prefeito de São Paulo. Por isso nós sabemos disso. Agora, quem trabalha na vida forense percebe coisas do tipo por todos os cantos. Eu, por exemplo, trabalho num caso onde houve um determinado fato e vou usar essa expressão, sim, com todo o risco que ela tem. O Ministério Público propôs 16 ações contra um grupo de pessoas. 16 ações. Todas elas praticamente idênticas. Buscou indisponibilidade de bens e obteve a indisponibilização de bens. Era gente riquíssima, gente que tinha um automóvel sendo pago a prestação, um apartamento adquirido durante 30 anos de trabalho, e esses bens todos indisponibilizados. Você sabe há quanto tempo estas ações andam em juízo? Mais de 10 anos, em primeira instância. E a vida dessas pessoas, como é que ficou? Muitos deles, que são rigorosamente inocentes, estão lá porque simplesmente estão lá, tiveram as vidas destroçadas. Porque se tem uma coisa que é certa, é que a pior coisa que existe para um homem probo é responder uma ação de improbidade. Chegar no final da ação, no caso, por exemplo, esse que eu estou referindo, em 4 ou 5 delas eu tive a felicidade de absolver o meu cliente, porque o judiciário reconheceu que não tinha nada ali. Nem desculpas, nem desculpas. Quilos e quilos e quilos de dinheiro, de recursos públicos são perdidos. Porque a cada audiência, juízes, promotores, advogados, secretários, gabinetes, sistemas tecnológicos, para que se façam sessões, audiências, sessões de instrução rigorosamente patéticas. E o que dá para quem acusa? Nada. Zero. E quem tem que se defender, o cidadão que tem que se defender, tem que pagar advogado, não pode trocar de carro. Ou seja, não pode trocar um Fiat simples. E tem que, se precisar fazer, tem que ir lá pedir, seu juiz, eu quero trocar de carro, meu carro está, 10 anos, pelo menos para não perder valor, os imóveis de altíssimo valor, um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, uma única casa. Esse fato do promotor de São Paulo, que confessou ter usado as suas prerrogativas públicas constitucionais para exercer o seu fel pessoal, isso tem que gerar, sim, um movimento do Estado brasileiro, porque este promotor usou o Estado contra o cidadão. E eu não estou falando de eu acho ou ouvi dizer. Isto que esse promotor em São Paulo fez, e esta confissão que ele produziu,
produziu em juízo, porque percebeu que seria pego. Todas as ações que propôs não tiveram sucesso. Evidente que não podiam ter sucesso, mas não tiveram sucesso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal. Produziram efeitos gigantescos. A cada ação que esse cara propunha eram manchetes e manchetes e manchetes de jornal. Fulano de tal acusado de improbidade. Está aí para quem quiser ver. Na época em que Haddad foi candidato à presidência, esse cara, esse promotor, propôs várias ações. E a imprensa, sem nenhuma preocupação de checar, como aqui no Rio Grande do Sul acontece. Manchetes e manchetes e manchetes, e as pessoas tendo que dar satisfação para seus filhos, para os seus amigos. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como não tem nada a ver se o Ministério Público propôs a ação? Isso é a mais pura verdade. Sofrimentos impostos a cidadãos sem nenhum motivo. Chega no final da ação, nem desculpas pedem. Botam dinheiro na lata do lixo, dinheiro público, em ações intermináveis. Eu tenho uma ação que eu entrei no meio dela, já vinha 12 anos, em primeiro grau. Absolvi o cliente, agora estão ali aguardando um recurso que não tem nem pé e nem cabeça. Mas o Ministério Público recorreu. Por quê? O matiz ideológico dos acusados é bem conhecido, bem diferente daquele que propôs a ação. A diferença é que o cidadão pode ter um matiz ideológico que bem entender. O agente público, que fala em nome do Estado, ele tem que ter do seu lado somente a lei e a Constituição. E as suas convicções ideológicas, que as guarde. É um dever guardá-las, não é uma opção, não é uma escolha. Então, muitos deles fazem isso. Liberam seus estômagos e transformam esses estômagos em ações de improbidade administrativa, acusações. E logo depois que propõem a ação, 15 minutos de ribalta, manchetes de jornal e vidas de cidadãos destroçadas, sem que ao final sequer condenação na reposição dos honorários que o cidadão gastou para se defender de uma acusação injusta. Porque se a sentença absolve, a acusação é injusta. Sequer a reposição de honorários para aquele que foi obrigado a se defender é disponibilizada. Ou seja, é muito poder para uma pessoa só. É muito poder. Aliás, na República, o mais poderoso de todos os servidores públicos é o Procurador-Geral da República. Das suas decisões sequer há recurso possível, para o bem ou para o mal. Em todos os outros, no Judiciário, por exemplo, por mais errado que estejam nas suas decisões, sempre há um recurso. O promotor, o procurador da República, não. Ele não é escravo das suas convicções. Aqueles que são acusados por ele, sim, se transformam em seres escravizados pelas convicções dessas pessoas. É hora de reflexão. Esse fato de São Paulo é gravíssimo, gravíssimo. E não é isolado. Acreditem, alguma coisa precisa ser feita. Bom, tenho eu ilusão de que alguma coisa será feita? Desculpa, querido, não tenho ilusão nenhuma, mas que alguma proposta de aumento de salário, de gratificação, de não sei das quantas, bom, isso vai existir, com certeza. Vamos nessa?